Qual é a sua melhor história de não julgue um livro pela capa? Meu vizinho, Jake, achava que era o dono da nossa rua inteira, e durante meses, ele estacionava sua caminhonete enorme na minha entrada de garagem enquanto eu estava no trabalho, me bloqueando quando eu chegava em casa. Toda vez que eu pedia pra ele tirar o veículo, ele ria e dizia: "É só uma entrada de garagem, relaxa. O que você vai fazer a respeito?" A primeira vez que aconteceu, pensei que fosse um erro honesto. Bati na porta educadamente e expliquei a situação. Jake me mediu de cima a baixo e disse: "Ah, você deve ser o novo inquilino da Casa Azul." Eu respondi que sim, e que realmente precisava estacionar ali, já que era a minha entrada. Ele deu de ombros e disse que moveria a caminhonete quando tivesse tempo. Isso aconteceu 3 horas depois. Na segunda vez, deixei um bilhete amigável. Ele o amassou e jogou no meu gramado. Um dia, saí mais cedo do trabalho com uma enxaqueca e encontrei a caminhonete dele bloqueando minha entrada novamente, e tive que estacionar a 3 quarteirões de distância e caminhar doente para casa. Quando bati em sua porta, ele atendeu de roupão às 2 da tarde. "Você me acordou pra isso? É só uma vaga de estacionamento, rainha do drama." Expliquei que estava doente e só precisava entrar em casa. Ele literalmente riu e disse: "Deveria ter pensado nisso antes de decidir alugar em um bairro de verdade." Naquele fim de semana, ele piorou a situação. Eu estava recebendo os pais da minha namorada pela primeira vez, e eles não puderam estacionar porque a caminhonete de Jake estava lá, com um bilhete no meu para-brisa. "Obrigado pelo estacionamento gratuito, garoto inquilino." Tive que explicar aos pais dela por que estávamos caminhando 4 quarteirões para jantar. O pai dela, um cara bem tradicional, continuava perguntando por que eu estava deixando um vizinho qualquer pisar em mim. A gota d'água foi quando Jake começou a estacionar lá durante a noite. Eu acordava às 6 da manhã para trabalhar, e a caminhonete dele estava lá. E quando eu batia na porta, ele me ignorava completamente. Comecei a sair cada vez mais cedo, mas de alguma forma Jake sempre chegava antes. Uma manhã eu estava atrasado para uma reunião importante com um cliente, e a caminhonete dele estava lá de novo. Bati por 10 minutos antes que ele finalmente atendesse, claramente embriagado da noite anterior. "Qual é o seu problema, inquilinozinho? Alguns de nós não precisam acordar de madrugada para pagar o aluguel." Eu perdi minha reunião e meu chefe não ficou nada feliz. Naquela noite, eu já estava de saco cheio e deixei um bilhete educado em seu para-brisa pedindo que, por favor, parasse de estacionar ali, pois eu precisava de acesso à minha própria entrada. 30 minutos depois, ele bateu na minha porta, agitando o bilhete e completamente surtado. "Escuta aqui, seu inquilino patético. Eu moro aqui há 15 anos e você está aqui há o quê? 6 meses? Eu estaciono onde eu bem entender." Ele continuou falando sobre o valor dos imóveis e como os inquilinos estavam arruinando o bairro, mas então ele partiu para o lado pessoal. "Você acha que deixar bilhetinhos te faz durão? Você provavelmente é algum universitário cujo papai paga seu aluguel." Ele estava errado sobre a parte da faculdade, mas o comentário sobre o papai o atingiu de um jeito diferente do que ele esperava. "Eu sou dono de 3 casas nesta rua, garoto. 3. Você aluga uma casinha minúscula e acha que pode me dizer o que fazer? Eu pago mais em impostos de propriedade do que você ganha em um ano." Na manhã seguinte, sua caminhonete estava lá novamente, mas desta vez com uma novidade. Ele havia colocado um cone laranja atrás dela com uma placa: "Reservado apenas para proprietários." Minha namorada ficou furiosa. "Por que você não chama logo um guincho?" Expliquei que era tecnicamente legal, já que parte da caminhonete dele estava na rua. A situação da entrada da garagem era complicada, a menos que eu pudesse provar assédio moral. "Bem, você não pode falar com seu pai sobre isso? Talvez ele tenha mais influência no bairro como o senhorio." Foi quando eu liguei para ele. "Oi, pai. Bem, seu inquilino da Casa Azul está com um problema com um vizinho." Meu pai ficou em silêncio por um momento. "Jake, o cara grande dirige uma Chevy vermelha?" Eu perguntei. "Você o conhece?" Ele responde: "Ah, eu o conheço muito bem. Ele atrasou o aluguel 2 vezes este ano." 2 horas depois, um oficial de justiça entregou uma notificação de despejo para Jake. Eu assisti da minha janela enquanto ele assinava o recebimento e em poucos minutos, ele estava esmurrando minha porta. "Você ligou para o meu senhorio? Você realmente ligou e reclamou como uma criança dedo duro?" Eu disse a ele que não tinha ideia do que ele estava falando. "Não se faça de desentendido. Alguém reclamou de mim para o meu senhorio e agora estou sendo despejado. Isso é assédio." Naquela noite, Jake veio se arrastando, com uma energia completamente diferente. A pose de proprietário confiante havia sumido. "Olha, me desculpe pela coisa do estacionamento. Você pode, por favor, falar com o seu senhorio para ele cancelar a minha ordem de despejo? Eu tenho filhos, cara. Não posso ser despejado." Eu apenas sorri e disse: "Você está olhando para a pessoa que pode resolver isso. Eu sou o filho dele." Não tive mais problemas com ele desde então.